Olá a todas e a todos, o meu nome é Victor Vilmar Alexandre e eu sou estudante do mestrado pelo programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou bolsista CAPES. Nos últimos anos, busquei estudar a política espanhola em relação à escravidão de indígenas e africanos na primeira metade do século XVI. As fontes que embasaram a pesquisa eram referentes à produção legislativa da coroa, também aquelas produzidas na própria América Espanhola, e os debates teológicos jurídicos em torno da legitimidade da escravidão entre esses dois grupos étnicos em análise. Com o avanço da pesquisa, hoje, no mestrado, busca analisar de forma conjunta as diferentes formas de exploração do trabalho que se desenvolveram na ilha de São Domingos, o atual Haiti e a República Dominicana, envolvendo indígenas e africanos na primeira metade do século XVI. A pesquisa empenha-se a contribuir, entre outros fatores, a recolocar na agenda da historiografia as espacializações do trabalho em São Domingos, os limites entre a escravidão indígena e africana, e como isso se articula entre o debate político mais amplo e local. Na investida de aprofundar uma história de comparações, relações e integrações entre a escravidão de indígenas e africanos, colocando-os no mesmo processo histórico e apartando-os de uma história compartimentada. A ideia, apesar de centralizada em São Domingos do século XVI, em razão das fontes empregadas, requer que se discuta o objeto numa dimensão conjunta com o local e o global, destacando diferentes dinâmicas e interdependências conjuntas, pois, como característica teórica, se reproduz de debates estrangeiros, mas na sua prática revela especificidades do contexto social hispano-americano. Assim, numa história que busca integrar indígenas e africanos, é preciso entender que há momentos de conexão e harmonia entre esses dois grupos étnicos, por exemplo, entre seus matrimônios e rebeliões. A partir disso, busco também estudar as normativas produzidas em São Domingos em paralelo ao período em que a ilha foi marcada de 1519 a 1533 por uma grande rebelião de indígenas e africanos contra o poder espanhol, a então chamada Guerra de Bahoruco, liderada por um cacique cujo nome batizado é Henriquilho. Período esse de clímax das possíveis relações e entrelaçamento de indígenas e africanos. Também quero identificar nas diferentes fontes que tratam sobre a resistência de Henriquilho as diferentes maneiras que se manejaram a mão de obra de indígenas africanos ao longo do tempo e também como essas dinâmicas locais influenciaram a produção legislativa para São Domingos. Partindo de uma pesquisa que busca analisar de forma integrada, conectada e também comparada os indígenas e africanos, vale dizer que o olhar sobre as fontes está embasado numa perspectiva de história global. Sebastian Conrad, em seu livro O que é a História Global, evidencia diferentes correntes historiográficas que buscam ir além das fronteiras e de histórias compartimentadas, princípio da história global. Apesar das críticas realizadas à história comparada, ela é ainda central na minha pesquisa. Pensa-se que essas diferentes abordagens que ultrapassam as fronteiras são possíveis questões de método articuláveis. Assim sendo, compartilho do pensamento do sociólogo Philip McMichael, que desde a década de 90 busca mostrar as integrações por via do método comparado. Ele denomina esse método como comparação incorporada, onde se presume que o todo não é um dado, mas que se constrói a partir da análise, isto é, as partes são estágios até a formação do todo. Os objetos da pesquisa a serem comparados, no caso a legislação indígena e a legislação africana, não são restritamente fenômenos nacionais, mas transcendem num movimento mais amplo do espaço e tempo. Nesse caso, o método comparativo vai além de blocos históricos diferentes ou fenômenos paralelos. Ele se destaca em todos os sentidos sociais comparáveis, mostrando diferentes resultados ou episódios de um processo integrado. Obrigado.